sobre a nossa vida. Juntos, rezemos. Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão e a graça de termos a sua mesma alegria, a alegria que ela experimentou quando o arcanjo Gabriel apareceu anunciando que ela havia sido escolhida para ser a mãe de Deus. E peçamos que ela interceda, que nós possamos permanecer firmes também no momento da dor, do sofrimento, da tristeza, como ela esteve aos pés da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos através do profeta Isaías, Deus dizendo: escutai-me e vossa alma viverá. Esta é a noite, meus queridos e minhas queridas, que somos convidados a escutar ao nosso Deus. Esta é a noite em que nós somos convidados a entrar no caminho que Deus realizou com o seu povo em toda a história da salvação, para chegar até Jesus Cristo, onde nós recebemos a vida nova, através da sua morte e ressurreição. Escutai-me e vossa alma viverá, nos aponta para a palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é criadora, e a palavra que se fez carne, que tem um nome, que se chama Jesus Cristo. Portanto, quem ouve a palavra, ouve a Jesus Cristo e é recriado, recebe a luz, como aconteceu no primeiro dia, quando Deus lá em Gênesis no capítulo 1 versículo 3 disse: faça-se a luz, e as trevas se transformaram em luz. E aí está justamente o segredo que deve acompanhar a vida de todos aqueles que desejam experimentar realmente a grandeza e a beleza do amor de Deus agindo em suas vidas. Estamos, meus queridos e minhas queridas, reunidos para celebrar a noite santa da vigília pascal. Esta vigília não é somente o centro de todas as nossas celebrações, como também é a fonte de onde jorra a graça de Cristo para renovar em nossa vida toda a força dos sacramentos, e de um modo particular, o batismo, o crisma, a Eucaristia. Esta, meus queridos e minhas queridas, é uma noite especial, é uma noite de renovação, é uma noite de bênção para os nossos irmãos, que hoje receberão pela primeira vez os seus sacramentos, uns o batismo, o crisma e a Eucaristia, outros nesta noite somente o crisma. Não importa, o que importa é que eles vão experimentar aquilo que significa realmente o sacramento. É um sinal visível, porque nós vemos da graça invisível, que tem a missão de nos santificar. Os sacramentos, que são estes canais
de onde flui a graça, da onde flui o amor, da onde flui o poder de Deus que é colocado em nossa vida. Hoje, nesta noite, meus queridos, minhas queridas, nós também iremos renovar a graça do nosso santo batismo. E por isso esta noite é forte. Por isso esta noite é a noite dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros católicos. Porque é a noite aonde nós dizemos para Deus: eu quero crescer. Nesta vida nova que eu recebi a partir do meu batismo, o dom da vigília pascal está em nos chamar a sair das trevas, para que a luz de Jesus ilumine a nossa vida, introduzindo-nos na vitória da sua morte e ressurreição. Meus queridos, nós somos chamados nesta noite por Deus, com a força do Espírito Santo, a ressuscitar com Cristo para uma nova vida, a sair da indiferença, a sair da mediocridade, a sair do desânimo, a sair da tristeza, a sair das nossas quedas, dos nossos medos, sair de todas estas situações que criam um túmulo de morte em nossa vida, para que nós deixemos Deus tirar a pedra que fechava este túmulo, para que entre na nossa vida esta luz que não pode se apagar, que é justamente a luz de Cristo, que passou a iluminar os homens e mulheres de boa vontade de um modo mais forte a partir da sua ressurreição. O grande Papa São Leão Magno, no seu sermão da vigília pascal, ele diz: em toda a conversão há um término do que era e um início do que não era. Trata-se, pois, de morrer para o diabo e de viver para Deus, de abandonar a maldade e ressurgir para a justiça. E ele termina dizendo: morra o que é velho e surja a nova vida. As leituras da vigília pascal, hoje, que nós acabamos de ouvir, falam de 3 noites fundamentais que apontam para a ressurreição. A primeira noite é a noite da criação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículos 2 e 3, nós lemos: a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas no primeiro dia da criação. Do mesmo modo, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, para iniciar uma nova criação. Estar em Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser um hábito, não pode ser uma tradição morta, não pode ser simplesmente o fato de a gente dizer: eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismado, eu casei na igreja. Mas nós temos que perguntar: para quê? Para quê? É aí que está justamente a chave para a gente entender que o cristão não é alguém que recebe em vão a graça infinita de Deus, mas estar em Cristo significa passar a viver como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios,
no capítulo 5, versículo 17, e quando Paulo vai nos dizer estas palavras, Paulo estava falando da sua própria existência, antes de se converter a Jesus. Ele era um homem religioso, ele era um judeu que rezava várias vezes ao dia, era um judeu que observava as regras da sua religião. Mas Paulo vai dizer, não basta observar o exterior da religião. E quantas pessoas dos nossos dias são tão zelosas em observar o exterior, mas não percebem que Deus não quer simplesmente o exterior. Porque se o exterior não refletir o exterior é vazio. E por quê? Porque Paulo vai dizer aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Paulo, antes de se converter, era uma pessoa dura, intransigente. Paulo, antes de se converter, era alguém que por causa das suas ideias, não hesitava em fazer o mal para os outros. Por isso, ele aceitava matar os cristãos. Por isso, ele estava indo para uma cidade, a cidade de Damasco, para prender os cristãos. E foi justamente aí que Jesus aparece e transforma a vida dele. Foi aí que Jesus aparece e Paulo muda da água para o vinho. Aquele que antes era duro, amargo, vingativo, se transforma numa pessoa diferente, que passa a falar do perdão, do amor, que passa a falar daquilo que Deus realmente realiza no coração daqueles que se abrem para serem transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso é importante a segunda noite, que hoje também nos é apresentada na liturgia, que é a noite do Êxodo. Êxodo que é justamente aquele momento em que Deus leva Moisés, que tinha 80 anos. Nós poderíamos dizer, o que é que uma pessoa com 80 anos, e ainda mais naquele tempo, poderia fazer? E se não bastasse, Paulo era gago. Moisés era gago. Se não bastasse, Moisés era gago. Moisés havia passado 40 anos na corte do faraó e possivelmente, talvez, ele se tornaria até outro faraó, porque era um filho adotivo amado pelo faraó. Mas, aos 40 anos, ele mata um egípcio. E ele tem que fugir e permanece 40 anos no deserto. E esses 40 anos do deserto são os anos em que Deus vai purificando, trabalhando no coração de Moisés, preparando para que ele pudesse voltar, para libertar o seu povo. E aos 80 anos, ele volta. E ele volta para, em nome de Deus, derrotar o homem mais poderoso daquele tempo, que era o faraó, o soberano, o rei do Egito. E hoje, nesta noite, a noite do Êxodo, nós ouvimos aí no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículos de 21 a 22, Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar, com um vento impetuoso, vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco, as águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. O povo primeiro viu toda a obra que Deus fez contra
o faraó, que fez com que o faraó desse autorização para que os israelitas fossem embora do Egito. Porém, o faraó se arrepende e começa a perseguir os israelitas. E os israelitas, quando chegam no Mar Vermelho, se desesperam, começam a murmurar contra Moisés. E Deus então, novamente intervém, realizando algo espetacular, que é justamente de abrir o Mar Vermelho, fazendo com que os israelitas passassem no meio do Mar Vermelho a pé enxuto, e o mar separado, como se fossem duas muralhas, que quando o exército egípcio veio e passou, estas muralhas caíram e destruíram completamente este poderoso exército. Aqui, meus queridos e minhas queridas, nós temos uma mensagem importante para a nossa vida. O povo de Deus nasceu deste batismo no Mar Vermelho, quando experimentou a mão forte do Senhor, arrancando da escravidão do Egito, para conduzi-los à terra prometida. A profecia do Êxodo cumpre-se hoje para nós. Nós somos estes novos israelitas. Nós somos a descendência de Abraão, graças à fé. Segundo o apóstolo Paulo, judeu, ele fala sobre isso em Romanos, no capítulo 4, versículo 16. Nós somos os herdeiros do nosso pai na fé, Abraão. Por isso, na Páscoa, como um novo Moisés, Cristo nos faz passar da escravidão do pecado à liberdade dos filhos de Deus. Mortos com Jesus, com Ele ressuscitamos para a nova vida, pelo poder do seu Espírito. E esta maravilha, meus queridos, hoje nós iremos celebrá-la e renová-la em nossa vida. Esta maravilha nos é transmitida por meio do nosso batismo. Nós ouvimos o apóstolo Paulo, aí em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, dizendo para nós: fomos, pois, sepultados com Ele, na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Portanto, o batismo não pode ser como se fosse uma vacina para a febre amarela. O batismo não pode ser uma tradição que acaba logo depois do batismo. O batismo tem que justamente ser este primeiro passo. Mas o primeiro passo aonde os pais que pedem o batismo para os seus filhos, digam: nós seremos aqueles que irão ajudar os filhos a crescer naquilo que nós acreditamos e vivemos. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos de modo algum fazer com que graça tão preciosa, graça tão maravilhosa, seja destruída por uma vida cristã, aonde a gente não tem compromisso com Jesus Cristo. É importante a gente entender aquilo que Paulo acabou de falar. Fomos sepultados com Ele, na morte, a sua morte, pelo batismo. Isto significa, desculpem até o termo chulo, não viver o batismo é cuspir em Jesus Cristo. Não viver o batismo é ser Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 míseras moedas. Não viver o batismo é ser o soldado romano, que colocou a sua lança no coração de Jesus. Não viver o batismo é ser os sumos sacerdotes dos judeus. E os fariseus que conheciam a Bíblia
tinham Jesus diante dos seus olhos e não foram capazes de reconhecer nele o Messias esperado. Não viveram o batismo, é a gente ser Pôncio Pilatos, que não quis se comprometer e preferiu lavar as mãos. Não viver o batismo significa, meus queridos e minhas queridas, dizer para Jesus: você morreu porque quis, eu não tenho nada com você. Preferível seria, desculpem até se eu for forte, não quero agredir ninguém, mas preferível seria a gente não ser batizado. Preferível seria, porque o batismo tem que ser este momento em que nós dizemos: sim, Senhor, eu aceito ser adotado e me tornar filho teu. Eu aceito, porque o teu filho Jesus Cristo morreu por mim e deu a sua vida por mim. Por isso, meus queridos e minhas queridas, nessa santíssima noite em que Cristo ressuscitou dos mortos, cumpre-se para nós um êxodo espiritual. Deixamos para trás a velha vida, mas temos que deixá-la de fato. Temos que deixá-la de fato. Nós ouvimos também o Senhor falando com tristeza em Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós vemos com tristeza Deus dizendo isso. A partir do nosso batismo, os pensamentos de Deus têm que ser os nossos pensamentos. A palavra de Jesus no Evangelho tem que ser a nossa palavra. Tem que influenciar os nossos pensamentos, tem que influenciar as nossas atitudes, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente constrói a nossa família. Sim, meus queridos e minhas queridas, nós não podemos parecer por fora a bela viola e por dentro ser pão bolorento. Nós temos que ser capazes, no meio de um mundo que está em trevas, nós temos que ser capazes de ser luz, de ser luz. Ah, mas aí eu vou ser prejudicado, mas aí vão falar mal de mim, mas aí talvez eu vou perder algumas coisas. Meus queridos, Jesus foi condenado por causa de mentira. Jesus recebeu 370 feridas, que foram contadas lá no Santo Sudário. 370 feridas, isso significa que aquele chicote que 600 vezes tocou no corpo de Cristo, um chicote com pregos, ao contrário, a cabeça do prego ao contrário, para justamente rasgar a pele. Esta era a finalidade da flagelação. 370 feridas, aonde a pele dele foi puxada. E isto não deve nos chocar, mas isso deve nos despertar, para que a gente entenda a grandeza daquilo que Jesus fez por nós. Por isso, volto a repetir, hoje, nós temos que entender que cumpre-se um êxodo espiritual. Nós deixamos para trás a nossa antiga vida, para entrar na terra da bênção. Esta é a terceira noite, a noite da ressurreição. E hoje, meus queridos e minhas queridas, o anjo não diz para nós, como disse para Maria Madalena: ele não está aqui. Mas nesta noite santa, o anjo diz para nós: ele está aqui, porque ressuscitou, está vivo, ele está aqui. O túmulo está vazio, mas ele está aqui, porque ele prometeu: não vos abandonarei, porque ele disse: estarei convosco até o final dos tempos. E ele está aqui, meu querido e minha querida, para que você não fuja dele. Aquilo que eu dizia
numa das orações, não fale para Deus dos seus problemas. Fale para os seus problemas sobre o teu Deus. É completamente diferente. Apresentar os problemas para Deus é fácil. Mas somente quem encontrou a Jesus Cristo é capaz de dizer para os problemas em que acredita e não se deixar manchar por aquilo que os problemas podem trazer. Diga para o seu pecado, para a sua fraqueza, para a sua tristeza, para o seu desânimo. Diga para esta atitude, quem sabe, de ficar somente observando, reclamando. Diga para essa dificuldade de você ser feliz, quem é o seu Deus? O seu Deus é luz, o seu Deus é vida, o seu Deus é poder, o seu Deus abriu as águas do mar, o seu Deus fez Jesus Cristo ressuscitar e fez brilhar para sempre a luz do céu. Então, meu querido e minha querida, que nesta noite nós possamos abrir o nosso coração e nós possamos nos deixar inundar pela alegria desta noite. Que o nosso aleluia desta noite seja o aleluia que diz realmente louvado seja o Senhor, porque não olhou para as nossas faltas, mas simplesmente nos amou. Louvado seja o Senhor, que veio em nosso socorro e nos restaurou. Amém. Faça um instante de silêncio. Coloque-se na presença amorosa de Deus e peça a Ele a graça de você andar na luz da ressurreição, para que você aprenda a falar para os problemas sobre o teu Deus. Amém.